Todas essas palestras serão interpretadas para português e francês. Lembrem-se de selecionar o idioma ali no globinho na barra da tela. Sejam bem-vindos às palestras Relâmpagos, e eu estou muito empolgada porque nós ouvimos esse tema aí de trabalhar com líderes comunitários e de fé ao longo de todas as apresentações nesses últimos 2 dias. O meu nome é Anna McCartney Melstead, e essa próxima fala é sobre trabalhar com líderes comunitários e de fé. E eu estou muito empolgada, porque eu trabalho com Breakthrough Action e a gente está fazendo bastante desse trabalho, como muitos de vocês. Eu hoje estou com a pessoa de apoio Zoom, Amy Maharab, e os slides estão em inglês, francês e português, disponíveis nos links que aparecem aí no slide. A Amy vai compartilhar a tela com os slides no idioma do palestrante. Então, lembre-se de escolher o seu idioma no globinho que diz Interpretation, para que você possa entender aí no seu idioma. Palestrantes, isso é muito importante para vocês. Vocês têm que escolher o seu idioma para que a gravação possa capturar o idioma de sua escolha. Temos 3 apresentações hoje. O primeiro do bispo Mazzolo, e ouviremos dele sobre trabalhar com líderes religiosos em áreas do Moçambique, em zonas rurais especificamente. Depois a gente tem o próximo palestrante, que é o João Lino Rafael, e ele trabalha com a Flame, e a gente vai ouvir de Zimbábue. A Cíntia vai falar sobre o ciclo de ação comunitária. A agenda está bem cheia hoje, eu tenho um cronômetro ao qual tenho que me ater. Palestrante, você tem 5 minutos para apresentar seu slide e depois a gente terá 3 minutos para perguntas e respostas. Por favor, atenham-se ao tempo. Eu sei que, às vezes, a gente fica super animado e quer passar do tempo, mas a gente realmente tem que se ater ao tempo. Como sempre, continuem fazendo perguntas no chat. E com isso, vamos começar. Bispo Mazzolo, que é da plataforma interreligiosa para comunicações de saúde em Moçambique. Apresente para nós, Bispo. Estamos aqui para você. Próximo slide, por favor. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. Eu estou aqui para apresentar a intervenção de MSC, a abordagem comunitária através de líderes religiosos em Moçambique. Para nós, é uma esperança que, quando a gente reconhece que a gente reúne diferentes partes interessadas na luta contra a malária, e aqui é a nossa contribuição como líderes religiosos. Nós mobilizamos líderes religiosos e devemos trabalhar proximamente com esses líderes para alcançar o público-alvo, integrar modelos, o papel do modelo familiar na estratégia de implementação do PIRCOM. E de acordo com o MIS de 2018, as pessoas com baixa escolaridade e situação de pobreza são mais vulneráveis em termos de falta de informação e de acesso aos métodos de prevenção da malária. Por isso, é importante explorar os canais de comunicação, tais como eventos comunitários e rádios comunitárias, para chegar a esse público-alvo, essas pessoas-alvo, e estabelecer ligações, elos com as unidades de saúde. Em atividades comunitárias de CMSC, as mensagens específicas de gênero podem ser estrategicamente incluídas. Estrategicamente incluídas ao mesmo tempo que se desenvolvem e difundem mensagens relacionadas com a malária ou outras questões de saúde pública. O histórico, né? A malária é considerada entre os problemas de saúde pública mais preponderantes em Moçambique, sendo responsável por 29% de todas as mortes, seguida de perto pela AIDS, com 27%.
Isso sugere que há uma necessidade de intensificar os esforços, incluindo a MSC, a fim de conduzir reduções na morbidade e mortalidade da malária. Os líderes religiosos são mensageiros de confiança que provaram ser eficazes na partilha de mensagens de mudança social e comportamental sobre a malária. A metodologia, o método que usamos, é um estudo qualitativo e descritivo. Então, são feitos esses estudos qualitativos e descritivos, discussão do grupo focal com os beneficiários, entrevistas aprofundadas com as principais partes interessadas, por exemplo, autoridades sanitárias, parceiros de implementação e líderes comunitários. Fontes secundárias incluíam registros PIRCOM, documentos informativos e outras referências técnicas úteis. E, finalmente, CAP, estudo quantitativo. Também foi um dos métodos que foi levado em consideração. Em termos de resultados, o PIRCOM utilizou 3 abordagens para chegar às comunidades com mensagens de prevenção e tratamento da malária. São mensagens que levam à ação, sermões e reuniões comunitárias por líderes religiosos, visitas domiciliárias de voluntários e divulgação de mensagens sobre a malária através das rádios comunitárias. 528 líderes religiosos foram treinados, formados, 130.630 membros da comunidade foram alcançados através desses sermões, 237.474 foram alcançados através de visitas domiciliares e através das rádios comunitárias. 689 programas sobre malária foram transmitidos. E isso tudo atingiu, então, 3 milhões de nossas pessoas. Outro resultado, promover a divulgação das mensagens sobre a malária ou outras mensagens de saúde pública através de líderes religiosos PIRCOM. O PIRCOM ele tem a capacidade de chegar a comunidades mais vastas, através da sua extensa rede de líderes religiosos, que são influentes na disseminação de informação e na promoção de práticas eficazes. E, finalmente, um outro resultado tem a ver com a mudança de comportamento. É a consistência da recepção dessas mensagens, né? Aqueles que vão à igreja ou que vão à mesquita, a maior parte do tempo tem uma participação consistente no evento de comunicação, permitindo, assim, uma abordagem de acumulação, por assim dizer. Então, nós acreditamos que há um elemento de valor agregado que pode ser trazido por comunidades religiosas. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa contribuição como líderes religiosos e tentando trazer a nossa abordagem, alinhando também as mensagens da saúde com as escrituras, para mostrar que o que a equipe técnica de saúde, o que o governo diz, é algo que até Deus disse há muito tempo. A gente pode mostrar na Bíblia, no Corã, vários trechos, né? E isso reforça a mensagem que queremos transmitir. Era isso que eu tinha a compartilhar. Muito obrigado. Uau!
Obrigada, Bispo Matsolo, que ótima apresentação, que empolgante, né? O alcance da sua intervenção foi incrível. Você pode me falar um pouquinho, ou falar para a gente um pouquinho mais sobre esse papel desse modelo em família? Do modelo familiar? Lá em cima ele fala sobre integrar o papel do modelo familiar na estratégia de implementação do PERCOM. O que você quer dizer com papel do modelo familiar? A gente fala do envolvimento da família, né? Então tem um envolvimento, um engajamento aí das famílias. E o que é interessante é que nossos voluntários e até os líderes religiosos são treinados para não chegarem com soluções para o problema, mas tentar aprender também das famílias, ouvir, escutar. Isso é muito enfatizado, a gente tem que aprender qual tem sido a prática, como que as pessoas têm lutado contra a malária. Como que elas foram treinadas, né, para repelir os mosquitos. E aí a gente descobre que mesmo algumas plantas repelentes foram descobertas no nível das comunidades. E isso pode ser compartilhado, então, de uma comunidade para outra. Muito interessante, muito obrigada. A gente tem algumas perguntas aqui, ó, que seguem a mesma lógica, que tem a ver com motivação dos líderes religiosos. Como é que você manteve os líderes religiosos motivados e interessados aí? O Topper fala, a gente tem dificuldade no nosso programa de mantê-los interessados sem que haja incentivos financeiros. Você tem alguma dica nesse sentido? Alguns líderes religiosos, uma das coisas que vem à mente é o compromisso, né, desses líderes religiosos. Não é uma abordagem centrada em dinheiro, né? Claro que nós precisamos de recursos para facilitar o trabalho dos líderes religiosos, formas de nos transportarmos de um lugar para o outro, coisa e tal, mas isso não vai os impedir de fazer a sua contribuição no local onde estão localizados, baseados. Então, é de fato muito importante que criemos bases e todo o apoio necessário para encorajar que os líderes avancem em suas contribuições. Isso é crucial porque estamos trabalhando em um contexto em que há muitas organizações fazendo o mesmo trabalho e alguns dão até subsídios. Isso nos leva a uma competição desleal. Isso não é útil em relação ao que a gente está tentando fazer, que é fazer com que os líderes religiosos levem em consideração, mas a gente segue mobilizando e dizendo, a gente tem um papel a desempenhar e, portanto, a gente tem que fazer a nossa parte, mesmo que tenhamos pouco financiamento, poucos recursos financeiros. Subsídios, principalmente para a questão do transporte, são cruciais, porque isso vai facilitar o trabalho que a gente está fazendo. Isso faz muito sentido, Bispo. Muito obrigada. Por conta do tempo, a gente vai avançar para a próxima apresentação, mas muito obrigada. Outros que tenham perguntas para o Bispo Matsolo, coloquem no chat e ele responderá por escrito. Nossa próxima apresentação é do João Lino Rafael, do Flame, eliminação da malária e defesa e militância de líderes de fé. Ele vai falar português, então lembrem-se de escolher aí o idioma para o inglês, caso não falem português. João, você tem a palavra, muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom, antes de iniciar, é importante descrever a sigla FLAME, que em inglês significa Faith, Advocacy for Malaria Elimination. Nós, em português, tentamos traduzir e considerar como a advocacia dos líderes religiosos para a eliminação da malária. Bom, dizer que a rede de FLAME está presente em 3 países da SADC,
na Zâmbia e Angola desde 2020 e na Namíbia desde 2021. Desde o seu início já fazem parte dessa rede do FLEME mais de 1.400 líderes religiosos que já foram treinados em aspectos básicos de advocacia e também sobre comunicação, de mudança social e comportamental, que é o IEC e malária. Bom, também nela existe mais de dezenas de igrejas tradicionais cristãs, os abarrais muçulmanos também. Bom, falar da advocacia, a advocacia é o centro de atenção do FLEME, mas fazendo comunicação sobre mudança social comportamental torna os líderes religiosos ainda muito eficazes e robustos como advogados da população. No final de cada culto, muitos líderes da fé do FLEME tiram pelo menos 5 minutos para falar sobre a prevenção e gestão da malária na comunidade e na família, porque são pessoas muito interativas com os fiéis e então eles têm essa, na sua rotina de destinação de palavra, eles fazem também esta comunicação. Mas a advocacia direta com pessoas poderosas na sociedade muda a realidade mais na profundidade. Por exemplo, em Angola, o FLEME usa para influenciar o Estado e o setor privado com capacidade para implementar plenamente as políticas boas que existem, para aumentar o acesso de serviços primários de saúde com qualidade, incluindo a malária, principalmente naquela população que vive nas áreas periféricas, tradicionalmente com acesso difícil, tanto de via como estrada, e a informação. Então, essas pessoas são muito bem assistidas pelo FLEME. Na fotografia à esquerda, aí abaixo, nós podemos ver o bispo Dom Stanislao Tsinderkatse, que é um bispo de uma das províncias de Luanda. Isto aconteceu, foi numa conferência realizada no mês de junho, onde estavam presentes ministros de estados, deputados do parlamento, embaixadores diplomáticos, representantes de organizações que trabalham no âmbito da malária, líderes religiosos de diferentes denominações religiosas, particulares com influência. Ali nesta instância que tivemos agora, ele estava a encorajar a liderança a investir na distribuição massiva de mosquiteiros para todo o país, não apenas em algumas províncias, porque agora Angola nesse ano está a fazer a distribuição massiva de mosquiteiros. Bom, então nós trazemos aqui alguns pequenos resultados. Como é que a advocacia fortifica a abordagem da comunicação sobre mudança social, comportamental e vice-versa? Bom, nós sabemos que a comunicação sobre mudança social comportamental torna-se mais eficaz devido ao trabalho de sinergias com as outras iniciativas e estratégias. No caso concreto com a advocacia, ela também reduz as barreiras que existem e enfoca nas estratégias para que as ferramentas estejam disponíveis para serem totalmente adaptadas para o público em geral. Isso é muito, muito, muito positivo e produz muitos resultados eficazes. Nós vamos agora traduzir esses resultados em bons exemplos. Por exemplo, neste preciso momento, em Angola está Então, exatamente, a decorrer... em Angola, nós estamos... Nesse preciso momento, está a decorrer a distribuição universal de mosquiteiros. Na província do Kwanza Sul, uma das províncias do FLEME, que faz parte também das províncias contemporâneas da distribuição de mosquiteiros. Através dos fiéis, os líderes religiosos receberam a reclamação sobre algumas áreas que foram registradas e não foram contempladas com mosquiteiros. Outros casos também foram surgindo de informação de que os mosquiteiros que eram disponíveis gratuitamente estavam sendo vendidos. O coordenador local do FLEME, que é um padre, é um leigo, prontamente comunicou à equipa provincial sobre estes factos e a equipa da coordenação nacional e provincial foram ao local onde estava a suceder estes factos e, com a administração local, repuseram a legalidade da situação. Temos outro facto que aconteceu também na Zâmbia. Houve um aumento de 100% da dotação orçamental para os produtos básicos da malária na programação do ano fiscal 2021-2022. Isso tudo foi feito com base na advocacia do FLEME e outros parceiros intervenientes fortes que estão numa rede que a Maia constituiu na Zâmbia existente. Bom, para resumir, devido ao tempo, ao fazer a comunicação para a mudança social comportamental, os líderes religiosos demonstram a sua credibilidade na sociedade e eles são sérios na questão que se trata sobre a malária, porque ainda continua a ser um problema de saúde pública nesses países. E também têm uma abertura para ouvir do povo
as barreiras que a população enfrenta, com o conhecimento obtido internamente que ganham por fazer a comunicação sobre mudança social comportamental, eles fazem a advocacia com maior credibilidade, com informações relevantes, atualizadas com base nessa interação que eles têm de confiança com a comunidade, que lhes impedem para que a luta contra a malária seja eficaz. Bom, já para concluir mesmo, dizer que a liderança religiosa é uma força motriz no nível comunitário, assim como nacional, para influenciar mudança de comportamentos nestes níveis. Em resumo, muito obrigado. Era o que nós tínhamos para partilhar com todos. Estamos aqui. Wow. That is such an exciting presentation. Que Thank you. apresentação tão excelente, muito obrigada. Na nossa primeira apresentação, ouvimos os líderes religiosos como os grandes mensageiros. Nessa apresentação, ouvimos com os líderes religiosos removendo barreiras, que é extremamente importante. Então, foram exemplos excelentes que ouvimos de Angola. Eu estou curiosa e talvez se alguém tem alguma pergunta, por gentileza, coloquem no chat. O senhor falou sobre líderes religiosos que também em Zâmbia, né? Como que essa colaboração, como que o senhor faz essa colaboração transfronteiriça com Zâmbia em relação a esta questão? Na implementação do FLEM, nós temos alguns métodos para chegar a estes dois níveis sobre a mudança comportamental e a advocacia. Então, as iniciativas do FLEM têm uma abordagem de nível nacional, onde integram todos os membros. Falamos ali do exemplo de uma conferência internacional de parceiros, onde nós chamamos todas essas lideranças religiosas. Isso acontece em 3 países. E quando isso acontece, nós fizemos um intercâmbio. Faz intercâmbio. A coordenação de um país vai num outro país para trocar experiência devido aos seus resultados, porque os resultados dependem do contexto de cada país, são diferentes. E nós tiramos lições aprendidas para aplicar nestes países que nós temos, porque, na verdade, apesar de sermos transfronteiriços, sabemos que o mosquito não tem fronteira, não é? Então, podemos aplicar certas habilidades que os outros têm resultados eficazes. Então, essa é uma forma que nós temos de ligação entre a liderança religiosa entre países. Muito obrigado. Muito interessante. Outra pergunta que eu teria para o senhor é: gostaria de saber se alguns líderes religiosos fazem parte dessa programa, já que eles estão se tornando grandes defensores na luta contra a malária. Será que eles atuam apenas no tocante à malária ou outras doenças também? Bom, o FLEM é uma coalizão de líderes vinculada para a malária, mas também ela tem abertura para as outras doenças. Por exemplo, vou dizer uma experiência que tivemos em Angola, não é? Devido a essa capacidade, essa visibilidade da postura do líder religioso, nossos líderes religiosos vinculados ao FLAM já estão sendo chamados para falar sobre a sexualidade na igreja, para falar sobre o VIH-Sida, mas, no entanto, por ser o fardo a primeira causa de malária no país, Angola, Zâmbia e na Namíbia, estão agora na fase de eliminação. Então, a malária tem sido um aspecto que não tem que pontual e focal. Tanto mais que, para além de estarmos vinculados a certas organizações, o Fórum da Malária Nacional, na Zâmbia estão numa iniciativa também própria específica, mas também estão abertos para outras atividades de mobilização, de mudança comportamental, para outros temas que forem solicitados. Mas o foco do FLEM é a advocacia sobre malária e na base faz a mobilização. Obrigado. Sure, that makes a lot of sense. Faz muito sentido. Eu posso imaginar aqui no contexto comunitário, quando alguém se torna um defensor na luta contra a malária, ele também se torna um defensor de outras questões. Bom, muito obrigada ao senhor João Rafael. Apreciamos muito a sua apresentação. Temos que passar para a próxima apresentação. Vamos ter Cíntia Nukube. Ela trabalha com o sistema de assistência
de Programa da Malária 2 da USAID. Com a palavra, Cíntia. Muito obrigada, Ana. Olá, colegas. Sou especialista aqui em Zâmbia, da USAID, que é um programa americano, do governo americano, para Programa de Controle e Eliminação e de Prevenção contra a Malária. Quero mostrar a nossa história de sucesso na nossa comunidade, onde utilizamos dados para controle de intervenções contra a malária nos vários distritos, que fica no centro de Zimbábue. Essa é uma área onde há um grande ônus da malária, com uma baixa cobertura. Em 2019, a população, principalmente as pessoas que dormiam do lado de fora em função das altas temperaturas, não estavam adequadamente cobertos, e comportamentos para obter utilização adequada de tratamento com mosquitos tratados com inseticidas, isso tudo foi identificado e eram questões que tinham que ser tratadas. Para empoderar a comunidade, para explorar e quantificar o ônus da malária e encontrar soluções, nós trabalhamos em fases distintas. O CAC, que nós chamamos, é uma abordagem de comunidade, estratégia de mobilização para criar um engajamento, tentando obter vários resultados. Esse vem trabalhando em setores distintos, com programas locais, em mais de 40 países nas últimas décadas. Então, o CAC empodera a comunidade para mobilizar, organizar a comunidade para a ação, explorando as suas próprias questões de saúde, definindo prioridades, avaliando e preparando para que possa eventualmente aumentar, como está na tela, na parte inferior. Em relação a treinamento, temos treinamento de um dia e após o treinamento, o HCCC vai analisar os dados de malária em termos pessoais. Esses dados mostram que a maioria dos casos de malária vinha de um distrito vizinho que fica na fronteira com Moçambique. Com esta informação, o HCC trabalhou com a comunidade, tentando definir intervenções com base nesses dados, apoiando os esforços, oferecendo mosquiteiros com uma supervisão durante a fase de implementação do programa. Então, vemos os resultados que nós conseguimos obter. A equipe de HCC fizeram algumas apresentações, tentando lidar e buscando identificar comportamentos em populações específicas em relação a um certo preconceito ou discriminação em relação ao próprio mosquiteiro. Campanhas para o uso do mosquiteiro tratado e também atendendo mais 247 famílias. Também tivemos diálogos com líderes comunitários, intensificando programas de educação de saúde. Mais de 669, na verdade, mosquiteiros tratados foram distribuídos. Após esta fase, tratamento aumentou muito, especialmente nessa população, e agora essa população está utilizando o mosquiteiro, tratado do lado de fora. A fotografia ao lado mostra um profissional de saúde distribuindo o mosquiteiro tratado com inseticida. Em relação às lições aprendidas, nós aprendemos que o processo da CAC capacita a comunidade com meios para utilizar os dados da malária para coleta e o engajamento comunitário empodera para uma ação coletiva. Muito prazer em dizer que essa é uma abordagem sustentável, que a comunidade em Xidodô continua atuando, monitorando os casos de malária através dos profissionais de saúde, com todo o apoio necessário. A comunidade também aprendeu com o CAC que a utilização
que a informação é vital para que possamos atender as necessidades na luta contra a malária. Apenas o uso de dados poderia nos ajudar a alcançar a malária, combater a malária no nosso região. O CAC está atuando em várias regiões e poderíamos ter uma outra oportunidade para compartilhar novos resultados. Muito obrigada, Avery, e muito obrigada, Ana. Fabuloso, que abordagem tão interessante. Que resultados você tem a apresentar? Temos aqui uma pergunta. Muito obrigado pela sua apresentação. Você poderia falar um pouco sobre medidas que vocês adotaram para lidar com esses recusa em relação aos mosquiteiros tratados? Não, de fato, foi uma política que os membros comunitários, caso tivesse alguém na nossa comunidade que não estava utilizando o mosquiteiro corretamente, nós nos sentávamos e explicávamos a essa pessoa que não é assim que tinha que utilizar o mosquiteiro tratado. Pois tínhamos que discutir entre nós para assegurar que ninguém utilizasse o mosquiteiro de maneira equivocada na nossa comunidade. E você sabe se eles tiveram que ter essas conversas? Sim, sim. Pois este comportamento é muito comum nas comunidades, mas tenho o prazer de dizer que desde que esses grupos comunitários começaram a trabalhar, esses comportamentos diminuíram, que é algo que temos que celebrar. Ótimo, excelente. Eu tenho mais algumas perguntas aqui também sobre a qualidade dos dados, que é algo tão importante, isso é tão interessante para mim. Você poderia falar um pouco como que os dados estão sendo apresentados para os membros da comunidade? Bom, o que ocorre? Os profissionais de saúde, nos centros de saúde, eles têm, é como se fosse, eles atuam como uma ponte entre a comunidade e o centro de saúde. Eles discutem as questões com a comunidade, com os profissionais de saúde, para que a comunidade compreenda de fato o que está ocorrendo quando falamos sobre casos de malária. Então, a informação é esclarecida e passada para todos, mas assim, a comunidade no final recebe uma visão muito clara sobre o número de casos de malária naquele local, para que possam compreender e saber quais são as intervenções necessárias para combater a malária. Temos aqui um tempo para mais uma pergunta. Como que as comunidades se beneficiaram desse tipo de formação, desse treinamento? Se você olhar a composição do grupo de ação, são principalmente líderes comunitários e membros da comunidade também. Então, eu diria que a comunidade se beneficiou muitíssimo, pois agora as pessoas que trabalham nessas comunidades têm os meios, as habilidades para identificarem que, de fato, temos sim um grande ônus da malária nesta área e eles podem identificar o que está impulsionando e trabalham com a comunidade especificamente para encontrar soluções locais. Eu diria que isso beneficiou muito a comunidade, especialmente porque a abordagem é bastante sustentável, né? E continuará, é duradoura. É ótimo que seja assim, de fato. Quero agradecer ao João